todos. Nós vamos falar agora hoje sobre a mesa que houve sobre intestino curto, marcadores de função hepática no intestino curto, como se avalia o paciente com intestino curto e depois os tratamentos médicos e cirúrgicos da síndrome do intestino curto. Então eu vou começar pela palestra do Ajay Kumar, da Universidade de St. Louis. É um palestrante excelente, uma pessoa de extrema experiência no assunto. E eu vou começar a falar para vocês. Ele falou, na realidade, sobre os marcadores que a gente pode usar para avaliar a função hepática em pacientes com síndrome do intestino curto ou em outras situações, como, por exemplo, como lesão hepática por nutrição parenteral, etc. Ele começa a palestra falando dos sais biliares como moléculas sinalizadoras. E aí eu quero que vocês prestem atenção, porque eu vou citar agora para vocês um mecanismo que vocês têm que acompanhar passo a passo, porque é um pouquinho mais complexo. Então, os sais biliares, quando entram na luz intestinal, eles funcionam como moléculas sinalizadoras porque, a nível de íleo terminal principalmente, eles ativam no enterócito do íleo terminal um receptor nuclear que é o FXR. Esse FXR, na realidade, quando ativado, ele estimula o íleo terminal a produzir fatores de crescimento. Um dos fatores de crescimento é o fator de crescimento 19, que é um fator de crescimento que tem a seguinte função. Uma vez liberado da mucosa intestinal, ele vai inibir um outro componente, que é o CYP7A1, que na realidade é um componente que estimula a produção de sais biliares. Então, como o FGF19, ele vai inibir esse CYP7A1, na realidade ele controla a produção de sais biliares, reduzindo a produção de sais biliares e evitando um excesso e uma pletora de sais biliares no fígado que acaba levando a colestase e outros problemas hepáticos. Então, o FXR é um fator nuclear ativado pelos sais biliares, ele leva à produção do FGF19, e esse FGF, de alguma forma, ele reduz a produção de sais biliares e controla a produção de sais biliares, evitando um excesso da produção de sais biliares. Além do FGF19, também é liberado um outro fator de crescimento, que é o FGF15, que é um fator que acaba liberando GLP2 e GLP1. O GLP2 é extremamente importante para o trofismo intestinal e o GLP1 com uma ação muito importante também no controle glicêmico do indivíduo, da pessoa, do ser humano. Né? Muito bem. Então, aqui ele fala o seguinte, lembrar ainda que você tem os fitosteróis, que são, na realidade, presentes em algumas soluções parenterais, por exemplo, principalmente as soluções de óleos vegetais, e esses fitosteróis também inibem o FXR e também podem levar a um acúmulo de sais biliares. Então, na realidade, nós temos que lembrar o seguinte, o intestino, esse eixo intestino e fígado é muito importante, o intestino literalmente controla a saúde hepática. O importante, então, é que nós possamos utilizar, quer dizer, que marcadores a gente pode utilizar de função hepática na insuficiência intestinal. Então, a gente tem inicialmente os marcadores tradicionais. Então, a gente tem aumento de bilirrubinas, aumento das enzimas canaliculares, que é muito mais frequente em adultos, aumento das enzimas hepáticas, que é mais frequente em crianças. A gente pode ter casos mais avançados, por exemplo, já de hipertensão portal, com ascite, varizes de esôfago, etc. e tal, esplenomegalia. E você tem ainda os marcadores habituais também histológicos do fígado, que demonstram ou esteatose hepática, ou colestase hepática, ou inflamação e fibrose, e finalmente a cirrose hepática. Ainda tem os marcadores plasmáticos habituais, que são, por exemplo, o aumento de bilirrubina, total em frações, que é sempre preocupante, ou seja, bilirrubinas acima de 11,7, plaquetopenia, plaquetas abaixo de 168.000, albumina menor do que 3 e um INR maior do que 1,3 são sinais potentes de falência hepática. Mas agora nós temos os novos marcadores baseados nisso que eu acabei de explicar para vocês, desses mecanismos que eu acabei de explicar para vocês. Então, todos esses componentes envolvidos no ciclo enterohepático de sais biliares podem vir a ser marcadores de lesão hepática. Então, por exemplo, a dosagem sérica de um componente que determina a atividade do CYP7A1, ou seja, aquele componente que vai aumentar a produção de sais biliares. Então, quando tem isso muito aumentado, isso é sinal de maior lesão hepática. Quanto mais alto for esse componente, maior a lesão hepática. Da mesma forma, já um FGF19, quanto mais baixo o FGF19, que não está sendo estimulado na luz intestinal pelos sais biliares ou alimento, então quanto mais baixo o FGF19, também maior é a lesão hepática. Na realidade, a gente tem que pensar o seguinte, o alimento na luz biliar,
e o sal biliar são extremamente importantes para a manutenção da função hepática e dificilmente você acaba tendo uma lesão hepática importante associada à insuficiência intestinal quando você tem pelo menos uma pequena quantidade de alimento na luza intestinal, seja por boca ou seja por via enteral. E ainda você tem os marcadores de não invasivos, de ação não invasiva, que são muito interessantes, são exames de imagem não invasivos, a elastografia por ultrassonografia, que avalia, digamos, a dureza do fígado, e a dureza, quanto mais duro o fígado, mais comprometido. Nós temos ainda a radiação acústica de força, que também determina a elastografia do fígado, e a gente tem também a ressonância magnética, que mede a dureza do fígado. São métodos não invasivos de imagem extremamente interessantes e extremamente úteis nos dias de hoje. Além disso, nós temos alguns marcadores como a citrulina. Vocês sabem que no intestino a glutamina é convertida em citrulina, e isso depende basicamente de uma função intestinal. Então, de alguma forma, a citrulina, de uma maneira indireta, ela acaba sendo um marcador de função intestinal e de massa intestinal. Quanto maior a massa intestinal, maiores os níveis de citrulina, e provavelmente quanto maior a função intestinal, também maiores os níveis de citrulina. E parece que a citrulina também responde à inflamação intestinal, ou seja, inflamações intestinais que levam à queda dos níveis de citrulina, porque combate, quer dizer, de alguma forma, a função intestinal está combatida. E algumas palavras sobre o microbioma intestinal. A gente tem que lembrar, por exemplo, que nós, hospedeiros, temos 23K de genes e temos 10 trilhões de células. Mas o nosso microbioma tem 3 milhões de genes e 100 trilhões de células que estão envolvidas no processamento de nutrientes, síntese de vitaminas essenciais e outros metabólitos e também toxinas. Então, na verdade, nós podemos dizer que nós somos 99% micróbios e 1% humanos. Principalmente a nossa flora bacteriana é composta principalmente de firmicutes, que é a maior, as bactérias mais numerosas da nossa microbiota, seguido por actinobactérias, proteobactérias e depois os bacteroidetes. A microbiota intestinal é muito importante porque ela desconjuga os sais biliares na luza intestinal de primários para secundários. Se não existe uma flora adequada, ou seja, a flora está alterada, essa desconjugação também se torna alterada. Você pode ter acúmulos, por exemplo, de sais biliares primários. Ambos são importantes. Por exemplo, os sais biliares primários podem se ligar a alguns componentes, sais biliares secundários a outros, então ambos são importantes, mas existe um desequilíbrio dessa desconjugação quando existe um desequilíbrio da flora bacteriana. Tem alguns trabalhos muito interessantes que não estão publicados ainda, que mostram, por exemplo, uma associação de bilirrubinas baixas quando eu tenho na microbiota uma quantidade maior de firmicutes e bilirrubinas mais altas quando eu tenho na microbiota uma quantidade maior, por exemplo, de bacteroidetes. Então a pergunta é, será que nós podemos predizer a microbiota intestinal pelos níveis de bilirrubina total? Ou será que o estudo da microbiota intestinal do paciente pode predizer a lesão hepática desse paciente, ou que ele vai desenvolver lesão hepática? Então, em resumo, assim, os marcadores tradicionais continuam valendo. Pacientes com falência intestinal apresentam alterações na sinalização do eixo enterohepático, ou seja, intestino-fígado. Nós temos vários outros marcadores que nós podemos utilizar, como eu falei para vocês, o FGF19, claudinas, que são aquelas substâncias que mantêm a junção intercelular, e outras coisas como os métodos não invasivos, como a ressonância magnética, o ultrassom, enfim, a elastografia do fígado. Lembrar que nós também, o estudo da microbiota pode trazer incipientemente algumas ideias de como anda essa função hepática do indivíduo através das alterações de microbiota, e podemos a partir disso também lembrar de algumas medidas terapêuticas mais modernas que se estão experimentando agora neste momento, que é tipo a infusão intraluminar, por exemplo, de FXR ou de agonistas do TGR5, que é aquele fator de crescimento do trofismo intestinal, que podem ser possibilidades terapêuticas interessantes. E é isso que eu tinha para falar para vocês desta primeira parte da palestra dessa mesa de intestino curto. Obrigado pela atenção.